Beleza, pessoal? O professor Joaquim acabou de mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as colisões das naves. Nós vamos tentar entender de maneira gráfica para depois a gente implementar o código. Então, sem mais delongas, vamos à aula. Então, pessoal, eu estou aqui com as duas naves, né? Eu botei num programa de desenho aqui para mostrar a colisão. O que é a colisão? Quando essa nave vem aqui e topa com outra nave. Isso serve para qualquer objeto do nosso jogo, qualquer UFO. Né? Qualquer UFO que topar com outro UFO, vai acontecer a colisão, certo? Então, a primeira coisa é a gente entender como que essas naves estão posicionadas. Então, eu tenho aqui, ó, a altura e a largura dessas naves. Essas naves, elas transitam no eixo X, que é o eixo da esquerda para a direita, e o eixo Y, que é o de cima para baixo, tá bom? Então, em cima desses eixos, nós vamos ter que criar um cálculo matemático para ver se elas estão ocupando o mesmo espaço ao mesmo tempo. Nós vamos começar pelo eixo X, tá bom? Então, ó, o eixo X dessa nave para mim, opa, eu coloquei o eixo Y, o eixo X dessa nave para mim é essas duas pontinhas, tá? Isso aqui marca onde começa e termina a minha nave. Então, a minha nave começa no X dela. No X, o X vai ser essa bolinha aqui. E ela termina no X mais width, ou seja, o comprimento dela, tá? Então, vamos supor um deslocamento da esquerda para a direita. E eu tenho também o eixo X da minha nave inimiga aqui. Como que eu sei se essas naves estão ocupando o mesmo X ao mesmo tempo, o mesmo espaço ao mesmo tempo? Olha só, a minha nave vem deslocando. A partir do momento que o meu X mais width passar do X dessa nave, elas estão ocupando o mesmo lugar ao mesmo tempo. Concordam? Então, isso aqui vai ser o nosso primeiro ponto de cálculo. Quando o meu X width da minha nave aqui, aliada, passar do X da minha nave em 2, a nave inimiga, elas vão estar ocupando o mesmo lugar ao mesmo tempo. Passou, elas estão ocupando o mesmo lugar, certo? Ok? Então, essa aqui é a fórmula. Opa! Então, essa aqui é a fórmula, ó. Essa aqui é a fórmula. Então, se o meu N1, a nave 1, mais ponto X, mais N1.width, ou seja, X mais width, tá? X mais width, for maior ou igual ao N2.x, a nave 2.x, ó. É maior ou igual, então elas estão ocupando o mesmo espaço ao mesmo tempo. Só que se vocês perceberem, vai chegar um momento que ele continua sendo maior, ou seja, ele continua tendo passado por lá, só que as naves não estão colidindo mais. Por quê? Porque o meu eixo X passou do X mais width dessa nave. Quando ele passar, elas não colidem mais. Então, como que eu verifico se elas ainda estão aqui no mesmo período? Dentro do mesmo quadrante? Simples. Ó, eu vou verificar se o meu X aqui, tá vendo, da minha nave 1, é menor. Ele tem que ser menor. Por quê? Porque ele não pode ter passado. Então, ele é menor ou igual ao N2.x, que é esse ponto aqui, mais width, ó. Então, ao mesmo tempo que esse X width aqui tem que ser maior do que o X da nave, para evitar que elas estejam passando uma do lado da outra, ó. Então, ele tem que ser maior do que esse aqui tem que ser menor do que esse aqui. Tá? Então, ou esse tem que ser maior e esse tem que ser menor do que esse aqui, porque senão ela, quando estiver aqui, também dá colisão. Então, isso aqui é o cálculo do nosso eixo X. Tá? Esse aqui é o cálculo do nosso eixo X, tá bom? Ok? Então, ó, x.1 menor que o N2. E aí eu coloquei as cores para vocês identificarem melhor, que eu estou falando dessa bolinha branca com essa bolinha amarela aqui, tá bom? Então, bacana. Só que a nossa nave, ela só colide quando ela ocupa, por exemplo, aqui ela vai ter ocupado o mesmo espaço em X, mas elas não estão no mesmo espaço em Y, porque elas não estão em cima da outra. Então, elas só colidem quando essas duas condições forem verdadeiras e as outras duas também de altura forem verdadeiras. Como que eu faço o cálculo de altura? Mesmo jeito, ó. Eu vou tirar aqui o eixo X, colocar o eixo Y e tirar o eixo X aqui, só para não ficar confuso, e colocar o eixo Y. Aqui eu já tenho que ter essa condição para ver se elas colidem na horizontal. Agora eu vou fazer a mesma condição para ver se elas colidem na vertical.
certo? Então eu tenho uma bolinha aqui do y da minha nave e a parte final da minha nave é o y mais weight, certo? Quando que elas vão colidir? Quando o meu y passar pelo y mais weight da nave de baixo, tá vendo? Ó? Da outra nave. Quando ele passou por aqui, elas estão colidindo na vertical, certo? E ele só vai colidir enquanto ela não passar o meu y mais weight, não passar do meu y aqui. Porque se elas estiverem aqui, elas não colidiram, tá vendo? Porque elas não ocuparam o mesmo espaço no eixo y. Então vamos ver essa colisão acontecendo. Ó, vamos lá. Nave está vindo aqui, tá, o y dela vai passar pelo y mais weight. Então como que eu verifico se passou? Eu uso essa condição aqui, ó. Eu uso essa condição aqui. Eu uso essa condição aqui, ó. Se o N1, tá? O N1 passar o N1.y, que é essa aqui, a nave 1.y, for menor. Aqui, quando ele está subindo, ele está diminuindo, tá? Quando ele está subindo, ele está diminuindo, tá bom? Então, se o N1 for menor do que o N2.y mais N2.8, ou seja, ele é menor, passou daqui é menor, então elas começaram a colidir. Só que aqui ele vai ser menor também, elas não estão colidindo. Por quê? Porque o Y mais weight passou do Y verdezinho lá. Então você também tem que ter essa condiçãozinha aqui, ó. Ou seja, a nave 1, que é esse ponto vermelho, mais N1.8, é o ponto vermelho, tem que ser maior, ou seja, ela tem que estar aqui, ó, maior do que o ponto verde, que é o N2.y. Se ela for menor, quer dizer que ela já passou pela essa nave inimiga e aí não existe colisão, tá bom? Então, a fórmula para a gente fazer isso aqui são essas duas fórmulas aí, ó. A gente vai verificar quando a nave colidiu na horizontal e quando ela colidiu na vertical. Com isso aqui, a gente tem a fórmula matemática para a gente verificar se os objetos ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, todas essas 4 condições têm que ser verdadeiras para haver uma colisão da nossa nave, tá? Na próxima aula, a gente vai montar o algoritmo que faz isso aqui. Tá vendo? Primeiro, eu fui aqui, desenhei, vi como é que era a posição, entendi a posição de x, a posição de y, onde acaba o x, onde acaba o y, para depois eu ir para o código. É importante que vocês façam esse passo a passo para que vocês não fiquem perdendo tempo, batendo cabeça, tentando fazer o código dar certo. Sempre que vocês forem fazer algo inédito, façam um desenho, entendam um problema, que eu garanto, vocês vão economizar tempo, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou colocar essa ilustração para vocês. Se vocês quiserem depois dar uma olhada nela, eu vou colocar lá junto com o material. E aí vocês podem baixar, olhar, eu fiz toda a parte de ilustração aqui para a gente ver direitinho as explicações do jogo, tá? Então nos vemos na próxima aula. Um forte abraço e até lá!